Já está Perfeito, sendo gravado. perfeito, então. Então, bom dia a todos e todas. Hoje, 26 de agosto, última sexta-feira do mês, mantendo a tradição do Programa de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Universidade de Araraquara, nós estamos dando, então, continuidade aos nossos seminários de integração do programa de pós-graduação. E hoje, com uma presença ilustre da professora Silvia Penteado Cervellini, que vai nos brindar com o tema Políticas Municipais de Mudanças Climáticas, a importância da participação e gestão social. Não vamos aqui descrever categoricamente o currículo da professora, mas cabe dizer que ela é graduada, bacharel em Ciências Sociais pela FEFELEST USP, com especialização em opinião pública e mestrado em artes pela Universidade de Connecticut. Olha, vocês perceberam aqui o meu sotaque quase nativo. Brincadeiras à parte, a professora tem uma larga experiência trabalhando no Ibope Opinião, depois no Ibope Inteligência, e hoje é uma das cofundadoras do coletivo Delibera. Para aqueles e aquelas que ainda não conhecem, o link já está aí no chat para vocês irem consultando o importante trabalho do Delibera. E, por fim, a apresentação da professora, e depois, se ela quiser agregar alguma coisa a mais, a professora é autora do livro Corrupção Política, Eleitor, Vítima ou Cúmplice. Além da experiência executiva, uma grande contribuição acadêmica e uma ótima reflexão que coaduna com aquilo que nós já vínhamos pensando de políticas acerca das mudanças climáticas. E nada mais importante do que esse recorte territorial, olhando os municípios. Neste momento, eu passo para a professora, pedindo àqueles e aquelas que, porventura, estejam com seus microfones abertos, que o fechem e a gente, por gentileza, ouvir aí a professora Silvia. Perguntas... Poderemos usar aí o mecanismo da mãozinha ou mesmo da inscrição. Eu vou anotando aqui e peço que as perguntas sejam feitas exclusivamente ao final da apresentação da professora Silvia. Reflexões e outras coisas podem ser colocadas no chat e eu, obviamente, em caso de dificuldade daquele e daquela que colocou, posso fazer a leitura na seguida das inscrições de perguntas e respostas. Professora Silvia, nossos agradecimentos pelo seu tempo e pela sua contribuição. O programa agradece, e eu falo aqui em nome dos colegas docentes e discentes, mestrandos e doutorandos que tematizam desenvolvimento territorial e meio ambiente. A palavra é sua. Bom, antes de mais nada, eu agradeço muito a apresentação, mas eu me sinto aqui professora não é um título. Me sinto humildemente, digo que vocês são os professores, eu sou uma praticante, né, de pesquisa de opinião pública inicialmente na minha carreira e agora no meu plano B, que alguns dizem que deveria ser o plano A, porque está sendo muito, muito interessante para mim, de participação cidadã, né? Uma ativista da participação cidadã e nessa área de políticas públicas, especialmente agora com um programa focado na questão climática, né? Eu vou compartilhar uma apresentação, então acho que eu posso compartilhar a tela aqui, mas em primeiro lugar eu queria agradecer, estamos aqui com um público grande, mais de 60 pessoas, não conheço muito bem, né, o perfil de vocês, mas espero que a gente possa dialogar bastante, trocar mesmo, porque o que eu trago aqui é bem fruto dessas experiências que a gente está tendo, dessas reflexões que a gente está tendo em cima das nossas experiências, né? Então, professora, se a senhora quiser, eu posso compartilhar, como eu disse para a senhora. A senhora fique à vontade só para falar. Você já conseguiu acessar? Eu mandei o link, eu não sei se... Já sim. Posso começar o compartilhamento. Então, se você puder, acho bom. Legal, melhor. Eu queria começar, porque acho que teve uma provocação, né, nessa temática mais ampla de participação, e que não é só sobre o trabalho do Delibera Brasil, de deliberação cidadã,
que é uma reflexão que eu venho fazendo do ponto de vista de formatos, formas de participação, né? Como é que é essa questão da participação e na formulação de políticas públicas e no controle social. Joel, se você puder passar. Então, eu só trouxe aqui um slide que eu tinha preparado para uma outra conversa, que é um pouco pensar a participação nessas perguntas, né? Quem participa, como participa, para que Tivemos aí um pequeno... Sua fala está truncada, professora. participa, e qual é o impacto dessa participação, do ponto de vista, assim, um pouco, pensando assim, quem que vai sentir o valor dessa participação? Então, eu vi meu Wi-Fi, às vezes dá uma, mas agora Voltou. Sim. Vocês estão me ouvindo? Né? Quem sentirá o valor ou a falta, caso aquele processo participativo deixe de acontecer? Porque a gente sabe que o Brasil tem uma história de participação, uma plataforma de participação prevista na Constituinte, né? Com conselhos, com processos participativos para elaboração, consultas públicas, audiências públicas, mas a gente precisa pensar um pouco, né? Se essa participação, como é que a gente garante que essa participação ela tenha eficácia, né? Tem impacto nas políticas públicas. E aí eu provoco um pouco essa pergunta, né? Por exemplo, numa audiência pública, o tipo de participação, quem participa? Participa por engajamento, por autoseleção, então as audiências públicas, as pessoas que participam são aquelas que têm mais interesse naquele tema, ou que têm disponibilidade naquela data, naquele horário, né? Como participam, né? Participam em plenária, em falas curtas, normalmente não há uma interação direta, né? São falas e não há um diálogo específico durante as audiências. Para que participam numa audiência pública? Participam para obter esclarecimentos, para né, sinalizar críticas, questionamentos, registrar demandas, e quem que sente o valor dessa participação e quem que sentiria a falta se as audiências públicas deixassem de acontecer numa certa temática, né? E eu provoco aqui que eu acho que quem sentiria mais falta é a sociedade civil organizada, aquelas pessoas que atuam politicamente, trabalham politicamente, ativistas, organizações que atuam naquela pauta, partes interessadas, que têm seus interesses diretamente envolvidos, e me pergunto, será que a gestão pública sentiria falta das audiências públicas? Se não houvesse previsão em lei de fazer a audiência pública, será que o legislador e o Poder Executivo sentiria falta da maior parte das audiências públicas? E a cidadania, e as pessoas, e a população? Se a gente viu, né, o que aconteceu no início do governo Bolsonaro, que acabou-se, e ao longo do tempo, o desmantelamento dos conselhos de políticas, e por mais que a sociedade civil tenha se manifestado e se mobilizado, mas a população não chega a ficar nem sabendo, né, que esses conselhos deixaram de acontecer, deixaram de atuar, deixaram de trabalhar. Então, a gente precisa pensar a participação de uma maneira, a gente um pouco cética, assim, não basta haver a participação, é preciso que a sociedade, a população, os próprios cidadãos que vão ser os mais impactados pelas decisões, percebam o valor dessa participação e o benefício dessa participação, tenham um valor social da participação, né, bastante reconhecido, a mídia, os formadores de opinião e os gestores públicos, que realmente usem os resultados da participação. Então, foi com essa preocupação
Joel, se você pode passar, por favor, que o Delibera Brasil foi fundado, porque a gente, eu e meus colegas, nós viemos de várias diferentes áreas, né, de conhecimento e profissionais, mas a gente tinha em comum uma aflição com a forma como a sociedade brasileira estava encaminhando suas decisões coletivas e como a democracia representativa, né, os mecanismos de representação não estavam sendo suficientes para que a população pudesse entender o que está em jogo, pudesse entender as diferentes alternativas, os cenários, e pudesse participar de uma maneira mais efetiva nessas decisões difíceis, né? E aí a gente estava buscando, eu particularmente estava buscando conhecimento nessa área e me encontrei com a inovação democrática da deliberação cidadã. E aí que correspondeu muito ao que a gente estava sentindo. Então, o Delibera Brasil foi fundado para trazer essas experiências de deliberação cidadã para o Brasil, que já estavam acontecendo e proliferando em outros países. E os pilares da deliberação cidadã, né, um pouco dialogando com o que eu falei no slide anterior, os participantes são selecionados por sorteio, recuperando a ideia, né, de Atenas antiga, de que toda pessoa moradora da cidade tem o dever e o direito de participar das decisões. Então, o sorteio é uma forma de fazer com que isso seja distribuído aleatoriamente na população. É precedido de um recrutamento ativo, de uma busca e um convite ativo para pessoas, uma amostra representativa da população participar da Assembleia Cidadã, do Júri Cidadão, e aí, em cima dessas pessoas que se inscreveram, faz um sorteio, né? Então, com isso, a gente promove a inclusão, uma pluralidade de vozes, de perfis, de experiências, e aí esse grupo de pessoas representativo da população vai fazer uma imersão no tema, vai entrar em contato com especialistas, com porta-vozes de diferentes posições sobre a temática, pessoas que têm propostas alternativas para solucionar o problema público, e isso é facilitado e há um momento de deliberação onde esse grupo vai convergindo. Normalmente tem questões controversas, tem alternativas que têm conflitos de interesse envolvidos, e o grupo vai, à luz das informações e dessa imersão que foi feita antes, vai pensando junto, vai deliberando e vai chegando nas suas recomendações cidadãs. Então, a Assembleia Cidadã, ela elabora um documento ao final do processo, que é um relatório de recomendações cidadãs, que é entregue para as autoridades, para quem está trabalhando na formulação de uma política, ou numa decisão, um impasse, um dilema, um ponto crítico de uma política pública. Então, os cidadãos, a Assembleia Cidadã, esse grupo representativo, ele entrega esse resultado da deliberação cidadã. Então, esses processos, acho que pode ir, por favor, Joás. Esses processos, né, são conhecidos, essa inovação democrática tem várias formas de ser chamada, a mais conhecida atualmente é a Assembleia Cidadã, mas também mini públicos é uma expressão genérica, júris cidadãos, painéis cidadãos. Então, tem esses diferenciais de outras formas de participação que já existem, e a gente acredita na complementaridade, quer dizer, não é que é uma panaceia que vai resolver tudo, mas a gente percebe que esses diferenciais eles podem atuar complementarmente a outras formas, por exemplo, a própria consultas públicas, audiências públicas, processos de oficinas participativas mais exploratórias, mas quando chega a hora que tem que se aprofundar na temática, se aprofundar nos conhecimentos científicos, se aprofundar nas alternativas que são divergentes, né, para poder tomar uma decisão,
a gente acredita que as Assembleias Cidadãs têm um diferencial importante, que é um diferencial de representatividade, né, por conta do sorteio, da amostra representativa, que é um diferencial da informação, né, é uma informação balanceada, relevante para embasar a deliberação, e que é o que a gente chama o modo cidadão, porque uma das coisas que a gente constatou e confirmou nas nossas experiências é que essas pessoas que são sorteadas, que vão lá, elas saem do seu lugar, né, de eleitor, que está pensando o que é melhor para mim e para o meu grupo, e entram no lugar de pensar o que é melhor para o coletivo, né, e ponderar à luz do que é melhor para quem não foi sorteado, para quem está fora da sala, né? Então, isso que a gente chama de modo cidadão. E todo o processo de deliberação cidadã, ele tem atores que são os proponentes, que é uma instância pública ou uma organização da sociedade civil, alguém que está querendo resolver um problema e tem condições de encaminhar o que foi deliberado para que se torne realidade, e o grupo de conteúdo, né, que é muito importante em todos esses processos, porque vocês podem perguntar, a Assembleia Cidadã passa por uma etapa informativa, mas quem define que informações são essas? Quem define quem que vai poder interagir com a Assembleia Cidadã e defender a sua proposta lá? E de que forma isso vai ser balanceado, de que forma isso vai ser transparente? Então, esse grupo de conteúdo é um grupo convidado pelos proponentes, com especialistas, com partes interessadas, representantes de partes interessadas, da sociedade civil, que vão ajudar a acompanhar esse processo de deliberação e a subsidiar a Assembleia Cidadã com informações que reflitam aquilo que eles precisam entender para poder deliberar de uma maneira mais embasada, né? De uma maneira consequente, entendendo os cenários, entendendo as consequências das decisões que vão ser tomadas na Assembleia Cidadã. Então, esses processos... Pode passar, Gelson, por favor. Acho que é importante... Acho que pode passar mais um. Dizer que, como eu disse, né, a gente tomou conhecimento em 2015, na pós-graduação com o professor Adrian Gurza Lavalle, eu tomei conhecimento sobre os mini-públicos e essa inovação democrática, e aí logo nos integramos a uma rede internacional, que é a Democracy R&D, que reúne organizações que praticam esse tipo de processo no mundo todo. E é importante dizer que a OCDE e outras organizações internacionais, como as Nações Unidas, vêm acompanhando com bastante interesse, e a OCDE emite um relatório anual sobre os processos de deliberação cidadã no mundo, que já está sendo conhecido como uma onda deliberativa, né? Uma onda deliberativa com centenas de processos deliberativos acontecendo, principalmente na Europa, né? Nós ajudamos a traduzir o guia Levando a Democracia para Além das Eleições, que é a Fundação New Democracy da Austrália, junto com o Fundo das Nações Unidas para a Democracia, do programa. Então, se vocês quiserem, lá no site também tem a versão em português desse guia. Pode ir. E aí a gente tem as experiências brasileiras. A gente fala, parece muito legal, vamos ver se funciona no Brasil. Então, a gente fez, em parceria com o Instituto Nossa Ilhéus, em 2017, um processo de mini-público de deliberação cidadã para ajudar a fazer a lei de regulamentação de mototáxi, e a maior parte das recomendações do mini-público foi acatada pela Prefeitura e aprovada na Câmara de Vereadores. Hoje, a lei de mototáxi de Ilhéus tem bastante das contribuições do mini-público, então a gente viu que funcionava. Fizemos um outro processo bem local, né, no bairro do La Pena, Jardim La Pena, na região de São Miguel Paulista, na região metropolitana de São Paulo, em parceria com a Fundação Tite Setúbal, e aí também sobre
a reurbanização da principal rua do bairro, né, dentro de uma proposta de plano de bairro que estava sendo desenvolvida com a população do La Pena. E fomos, então, ganhando experiência e pilotando e vendo que a coisa a gente podia apostar mesmo, né? A nossa aposta estava... Pode passar, Joelson, por favor. Em 2019, com o apoio da UNDEF, da New Democracy Foundation, nós convidamos a Prefeitura de Fortaleza para abrigar um processo de deliberação cidadã, que foi o Conselho Cidadão de Fortaleza sobre Gestão de Resíduos Sólidos. Então, esse processo foi muito, muito importante. A Assembleia Cidadã, o Conselho Cidadão de Fortaleza, entregou 19 recomendações de ação para a prefeitura. Infelizmente, isso foi em março de 2020. Logo, então, a cidade, na semana seguinte, estava submersa na epidemia, na pandemia de Covid. A prefeitura teve que atender essa urgência total, né, essa crise sanitária. Então, agora que a prefeitura, a gente está conseguindo retomar um pouco para entender quais foram as ações que foram iniciadas ou não. Então, a gente ainda não tem uma prestação de contas sobre a implementação das recomendações do Conselho Cidadão de Fortaleza. Em 2020 e 2021, nós tivemos uma experiência nos territórios de São Miguel Paulista e Pirituba, da Grande São Paulo, junto com a Tidsetuba, e nesse caso foi um processo para pilotar a deliberação sobre orçamento público. Então, as subprefeituras, a população, né, os mini-públicos das subprefeituras deliberaram sobre como usar o orçamento de 4 anos, num plano plurianual de investimento na subprefeitura. Eles tinham um orçamento de 500 milhões em São Miguel e 580 milhões em Pirituba-Jaraguá. Isso não foi uma iniciativa da prefeitura, mas foi entregue para a prefeitura como uma experiência bem-sucedida que pode ser replicada, e a gente está em conversações com a prefeitura de São Paulo para começar a incluir esse processo de deliberação em paralelo e em diálogo com os outros plataformas de participação do orçamento participativo de São Paulo, né, que tem uma plataforma, tem todo o modelo mais de orçamento participativo conhecido, mas a deliberação cidadã, ela traz um elemento que é escolhas, né? Uma escolha. Então, nesse caso aqui, o mini público de São Miguel tiveram que abrir mão, eles tinham um cenário onde eles queriam chegar daqui 4 anos, e eles foram fazendo escolhas de ações que eles achavam mais importantes para chegar nesse cenário, nessa visão de futuro que eles tinham para a subprefeitura. Então, por exemplo, eles abriram mão de grandes ações em mobilidade para focar em condições de moradia, regularização fundiária, consideraram muito mais prioritário, e questões até ambientais, preservação e de áreas verdes, e criação de parques, manutenção de parques, então, e unidades de saúde, claro, toda a parte de fortalecimento de saúde também. Então, eles foram escolhendo e tiveram que abrir mão de 200 milhões de reais em ações para chegar nos 500 milhões do teto que eles tinham, mas priorizando aquilo que eles consideravam mais importante para chegar no futuro que eles queriam. Pode ir, Gelson. A última experiência que a gente teve, do Delibera mesmo, foi o Mini Público Orla Viva, que foi convocado pela Comissão Especial de Estudo sobre Urbanização da Avenida Soares Lopes, da Câmara Municipal de Ilhéus, e o Mini Público entregou essa carta de recomendações sobre qual seria o uso dessa grande área da Orla de Ilhéus, que estava tendo objeto de disputa entre diferentes interesses privados e públicos da cidade, e a Assembleia Cidadã, então, de Ilhéus, fez as suas recomendações. A recomendação foi a criação de um parque
de uso público, mas com alguns trechos de concessão privada, com algumas regras. Então, o relatório é bem interessante, se vocês quiserem ler, lá no nosso site tem o link para a carta de recomendações do Minipúblico, bem interessante, e agora está sendo discutido no âmbito da Câmara e da Prefeitura de Ilhéus. Bom, então, são várias experiências que a gente já teve, e aí voltamos aqui para a pauta climática, né? Por que a Assembleia Cidadãs pelo Clima? Né? Por que a gente traz um programa dedicado, que é o de Cidadania, o Clima na Pauta Legislativa, é um programa que a gente está desenvolvendo para a realização de deliberação cidadã na agenda climática. Pode passar, Joyce. Por quê? Aqui eu conto um pouco uma história, que acho que é a precursora das Assembleias Cidadãs pelo Clima, que é a Assembleia Cidadã em Gdansk, o ambientalista Marcin Gehring, ele ficou muito, muito mal, em crise, porque as enchentes em Gdansk, né, pela terceira vez, tinham destruído toda a cidade, e ele falou, bom, a gente tem soluções técnicas, a gente tem, o que está faltando para a gente fazer alguma coisa aqui na cidade para evitar esse tipo de desastre? E aí ele concluiu a cidadã, questão climática em Gdansk, e foi um processo muito bem sucedido, e desde então, Gdansk tem feito, o prefeito se comprometeu a implementar todas as decisões da Assembleia Cidadã, desde que tivesse mais de 80% de aprovação na Assembleia Cidadã. Então, eles, por exemplo, uma das decisões foi aquecimento doméstico, que o aquecimento doméstico com carvão fosse totalmente eliminado em 5 anos. Eu não tenho a informação completa, atualizada, mas isso foi implementado, está implementado desde então para chegar nesse objetivo. Eu não sei qual a taxa de sucesso até hoje, mas estavam no caminho. Então, essa foi a precursora das Assembleias Cidadãs do Clima, mas desde então elas têm sido realizadas em vários âmbitos nacionais, locais. Acho que a gente pode passar mais um. Vocês podem encontrar aí nesse próximo slide links para as Assembleias Cidadãs. Essa aqui é uma fala, né, do professor Ricardo Abramobai, mas isso. Não, acho que pode passar. Porque vários processos, né, então a gente tem na Irlanda, as Assembleias Cidadãs da Irlanda, França, o presidente Macron convocou a Assembleia Cidadã para o Clima, Reino Unido, Escócia, Alemanha, Dinamarca, e atualmente já tem várias outras que já estão sendo, esse ano já começaram outros países também, e também no âmbito local. Pode passar um pouco. Por exemplo, na Grã-Bretanha, os conselhos municipais, né, que equivalem às nossas câmaras municipais, vem convocando, tem um pouco uma dinâmica de declarar emergência climática e já convocar uma Assembleia Cidadã para deliberar sobre ações de enfrentamento à emergência climática no município, na cidade. Então, lá eles chamam de júri cidadão ou júri popular, porque tem um pouco essa ideia, né, de advogados de defesa de uma proposta e os que se contrapõem àquela proposta, e o júri decide entre as propostas alternativas que foram apresentadas. Então, isso está se espalhando no Reino Unido, tem, acho que, centenas de municípios, né, que realizaram seu júri cidadão sobre a questão climática e estão desenvolvendo políticas locais e planos locais e medidas de emergência local para enfrentar a questão climática no Reino Unido e em outros países também. Acho que pode passar.
E nós, a gente já vinha, né, o Delibera Brasil teve as suas experiências específicas, e a gente está desde 2020, 21, buscando trazer outras organizações e outros parceiros e disseminar isso através desse programa de cidadania, que é trazer, no caso, na primeira edição do de Cidadania, focamos em organizações da sociedade civil, e capacitamos 10 organizações da sociedade civil, e 5 organizações implementaram processos de deliberação cidadã durante a pandemia, então foram processos virtuais, o que dava uma dificuldade a mais, mas conseguiram realizar os seus processos com ajuda para as pessoas participarem pela internet, ajuda de custo, ajuda técnica, e em várias temáticas. Então, o pessoal do Grito dos Excluídos e da RBCE deliberaram sobre tempos de espera no SUS, o pessoal da Avante em Salvador e do IPAD em Belo Horizonte sobre educação na pandemia, e a FAS, em parceria com o ICLEI, realizaram um processo sobre remuneração de serviços ambientais, né, e em recursos hídricos na Amazônia. Então, a gente teve essa experiência, mas a gente ficou um pouco com aquela questão de que todos esses resultados de deliberação cidadã dependiam do poder público para virarem realidade. Então, a gente falou, agora a gente precisa partir para o poder público diretamente. Então, a gente estamos realizando agora, por favor, Joelson, o de Cidadania, o Clima na Pauta Legislativa, né, que é a segunda edição do de Cidadania. A gente tem financiamento do National Endowment for Democracy, que é uma organização do Congresso norte-americano que apoia, né, iniciativas para fortalecimento da democracia em outros países em desenvolvimento. Então, o de Cidadania, o próximo, por favor, Gelson, pode passar. A gente está fazendo em parceria com o ICLEI e a Escola do Parlamento de São Paulo, são parceiros estratégicos, que têm como objetivo contribuir para que lideranças públicas municipais entendam o valor e saibam incorporar a deliberação cidadã nos procedimentos legislativos, especificamente nessa agenda do clima. Então, nós fizemos uma convocatória, tivemos 42 municípios interessados. Desses 42, após entrevistas e tal, um processo, nós tivemos 13 que fizeram um workshop para capacitação, e desses 13, nós, através de critérios de diversidade e oportunidades do ponto de vista de problemáticas locais, nós estamos desenvolvendo 3 Assembleias Cidadãs pelo Clima, agora no segundo semestre, uma em Francisco Morato, no estado de São Paulo, uma em Toritama, no estado de Pernambuco, a capital do DIN, não sei se vocês já ouviram falar, e uma em Salvador, Salvador, Bahia. Então, essas 3 Assembleias Cidadãs pelo Clima vão acontecer até março do ano que vem, né? Teremos resultados e o poder público dando a devolutiva e dizendo qual vai ser o plano de encaminhamento e implementação dos resultados da deliberação cidadã. E até acho que é importante dizer aqui para vocês, e abrir para a nossa conversa, que nós tivemos vários municípios de São Paulo, do estado de São Paulo inscritos, e que a gente está muito ansioso e buscando parcerias, buscando colaboração, buscando formas de viabilizar esses outros processos de Assembleia Cidadã em 2023 nesses outros municípios paulistas, porque a gente percebeu que tem um núcleo paulista muito forte, interessado em gestão democrática do clima, interessado em participação cidadã para enfrentamento das mudanças climáticas. Então, se vocês também quiserem acompanhar isso e nos ajudar a pensar esses processos e a fortalecer esses processos no estado de São Paulo e em outras regiões do país, a gente está querendo muito juntar esforços aí, porque
o da cidadania só poderia apoiar 3 processos esse ano, mas o ano que vem a gente está querendo expandir isso e dar continuidade para esse esforço. Então era isso, desculpe se eu me prolonguei um pouco, mas eu estou ansiosa para ouvir vocês e conversar. Muito obrigado, professora Silvia, muito interessante. As pessoas já estão se manifestando no chat aqui. Vamos dar prioridade àquelas pessoas que se sentirem à vontade para fazer as perguntas oralmente. Depois a gente volta no chat para aqueles e aquelas que tiverem dificuldade em função de estar no celular ou em trânsito, de fazerem as suas próprias questões. Nessa perspectiva, e já agradecendo muito aí todo esse conteúdo muito rico, queria passar imediatamente para a Natália. Na sequência da Natália, o Fernando, e aí a gente vai tentando fazer microblocos para não ficar um ping-pong que pode perder um pouco o sentido de conjunto. Então, Natália, terminando, Fernando de Figueiredo. Primeiro, eu queria agradecer muito, muito, muito a Uniara por ter trazido a Silvia e o Delibera Brasil para a gente conhecer, isso é muito importante. Depois eu queria agradecer muito a Silvia, porque é uma coisa que para a gente é nova e muito importante, faz com que a gente não se sinta muito sozinho em algumas situações. Com relação à participação ao Delibera Brasil, por exemplo, eu vi que se associa muito a algumas temáticas que têm ocorrido em Araraquara, e eu queria saber como que faz para trazer isso, essa possibilidade para cá, para debater sobre determinado assunto, sobre uma política pública ou sobre o próprio Conselho de Meio Ambiente. Como que daria para fazer isso no âmbito de Araraquara? Legal, Natália. Fernando. Nós vamos Silvia, só colher para pegar algumas. as duas, aí você... para não ficar muito... Porque senão a gente perde o conjunto da totalidade. E fui redundante agora, mas, Fernando, por favor. Olá, bom dia. Silvia, parabéns pelo Delibera Brasil, pela proposta, né? Obrigado pela presença. Eu tenho uma experiência de planos de bairro, que inclusive estudei aqui um processo desse na Uniara, foi a minha dissertação de mestrado, e fazendo isso com comunidades, num período de 3 anos, 4 anos, né, dentro de um bairro, negociando essas possibilidades, a gente se deparou com algumas dificuldades. A questão da própria participação, né, de envolver as pessoas, não estão acostumadas, talvez seja aquelas perguntas iniciais, né, de quem interessa em não ter esse tipo de assembleias, né, e o poder público se interessa, porque eles não são acostumados a fazer isso, né, dentro das democracias representativas, a gente vota 4 anos, dá o poder para o cara, e eles viram as costas para a gente, e muito obrigado, né. E aí a gente teve um gargalo, porque a gente fez umas discussões, criamos o diagnóstico, fizemos o plano, mobilizamos a comunidade toda, então teve uma mobilização em cima disso, mas até que ponto as opiniões são levadas para frente se a gente tem um Estado que não olha as opiniões? E eu digo isso porque a conclusão do projeto, e como outras assembleias, audiências públicas, como de plano diretor, planos de mobilidades e outras audiências que tem, eu já vi muitas vezes gestores públicos assim, com a seguinte postura: a comunidade reivindicando uma questão digna, e eles, muito obrigado pela participação, agradeço todos vocês, e vamos fazer do jeito que a gente quer, e tchau. Então, da opinião, a efetiva mudança, a efetiva pressão que isso causa, talvez seja esse pulo da cidadania. Como que vocês agem com isso? Porque é legal pegar a informação das pessoas, engajá-las, ter a sua opinião. Mas e o passo seguinte? Como que a gente vai colocar, vamos falar assim, né? Colocar o povo na rua para efetivamente reivindicar aquilo que ele quer e que isso tenha continuidade, essa reivindicação, né? Não parem assim, apenas dentro
de uma assembleia. É isso. Desculpa se eu me alonguei. Professora, nenhuma inscrição a priori, pode começar, depois eu faço a leitura das questões que estão no chat num segundo momento. Perfeito. Não, são questões que são centrais mesmo na nossa reflexão, no nosso dia a dia. Exatamente, o que a gente viu, né, de promissor nesses processos, de um lado, é essa questão de que você traz para a participação, de uma maneira, inclusive, bem pragmática, né? Você vai na casa das pessoas, bate na porta, liga, convida e diz que vai ter um incentivo financeiro, inclusive, porque isso quebra a barreira. Então, os processos prevêem um recurso para que a gente dá pelo tempo da pessoa e pelas contribuições da pessoa, o que é diferente de outras formas de participação, né? Então, é quase como se fosse um júri mesmo, né? Um processo de que você está cumprindo um dever cívico que o poder público está te chamando, e para isso você vai ter uma remuneração pelo seu tempo, pelas suas contribuições, né? Então, isso quebra barreiras, as pessoas que normalmente não participam, e até por dificuldades financeiras, tem mais condição. Então, você faz isso num sábado, a pessoa vai deixar de fazer sua atividade ali informal, mas ela sabe que ela vai garantir um valor mais ou menos correspondente naqueles horários. Então, tem esse diferencial, e tem o que a gente chama dessas possibilidades de encaixe, Fernando, que eu acho que aí é que entra essa questão que está sendo, que é o mais difícil, eu vou dizer que é o mais difícil, né? Que como é que você consegue chegar para a autoridade, para o tomador de decisão, e dizer, olha, quais são as questões que doem? Quais são as questões políticas que você está aí com pepino político? Você não quer levar isso para uma Assembleia Cidadã? Porque daí você tem uma legitimidade, a representatividade, você tem um grupo de pessoas comuns que vão entender o seu problema e vão te ajudar a resolver esse problema, e você vai poder dizer para a população toda, olha, essas pessoas como vocês ajudaram a resolver esse problema dessa maneira. Então, tem toda uma parte da Assembleia Cidadã ser uma proxy da população, aprender o problema de uma maneira mais, né, completa, e poder chegar numa solução que faça sentido para quem não participou também, né? Então, esse encaixe com o tomador de decisão, é claro que o gestor público, o legislador, precisa ter uma vocação verdadeiramente democrática, ele precisa querer, de fato, usar, mas o que a gente vê muitas vezes é que mesmo aqueles gestores públicos, técnicos, né, de administrações públicas, e legisladores, assessores que querem, às vezes enfrentam um problema de que a participação, ela não consegue chegar no ponto crítico, porque falta informação, falta tempo, falta qualificação da deliberação cidadã. Então, o processo da Assembleia Cidadã ele é planejado para responder a um problema político, e a busca é possível, isso, assim, no caso de Ilhéus, que foram casos onde houve uma articulação política muito bem feita entre sociedade civil organizada e poder público, isso é que garante que os resultados vão para frente, porque daí o poder público fala, nossa, vocês vão me ajudar a resolver um pepino aqui, o que eu faço com essa área da orla aqui? Que o cara quer fazer um campo de futebol, o cara quer fazer... Então, de uma maneira legítima, transparente, inovadora, você traz uma solução, né? Então, essa busca por essa articulação política e esse encaixe é fundamental. E aí, no caso, Natália, é um pouco respondendo a sua pergunta também. Como Araraquara pode se beneficiar de um processo como esse, né? Tendo uma questão, um pepino político, e tendo agentes, né, políticos locais dispostos a levar um processo como esse, né, a gente está super à disposição para conversar com como
Mas é assim, o Delibera Brasil é sem fins lucrativos, não tem recursos próprios, mas a gente pode ajudar a captar recursos, a viabilizar um processo em Araraquara. Mas é isso, a articulação política, esse encaixe com as decisões políticas, né? Não fazer uma Assembleia Cidadã por fazer, porque dá trabalho, não vou mentir para vocês, dá trabalho, tem custo, tem que ter uma equipe bastante dedicada para todos esses processos de recrutamento, sorteio, criação de materiais informativos, grupo de conteúdo. É um processo que demora 6 meses, mais ou menos, entre início de planejamento e final. Então, é isso. Mas é o maior desafio, assim como de qualquer processo participativo. O maior desafio é como transformar o que foi o resultado da participação em realidade. O que a gente acha é que as Assembleias Cidadãs, elas são boas para deliberar sobre impasses, dilemas, pontos críticos, não para mapear demandas, para explorar caminhos, elas são muito mais assertivas, então elas precisam ter um ponto ali que seja problemático, que possa dizer, olha, vamos ponderar as possibilidades aqui e pensar o que é melhor para o coletivo. Não sei se eu consegui responder aí, por enquanto. Tem bastante pergunta aqui, Gelson. Tem sim. Eu vou passar para o professor Nemésio e, na sequência, a Leonor. Aí paramos para ler as perguntas do chat para não deixar muito fora de sintonia do, né, bate-bola que estamos fazendo. Então, Nemésio, Leonor, e aí eu emendo 2 perguntas do chat. Bom dia, Silvia. Parabéns aí pela apresentação. Muito interessante, muito importante, eu acho, essa questão da participação. E com relação a viabilizar, né, todas as ações aí, após todo esse processo de participação, vai depender das autoridades, como você mencionou, do poder executivo e também do poder legislativo, né? Os parlamentares, sejam vereadores ou mesmo deputados, né? E a gente sabe que muitas vezes eles não estão conscientes ou resistem, né? E também sofrem pressões contrárias ao que se quer implementar. Então, eu não sei se vocês consideram a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, Ministério Público, né? Se não houver resposta dos poderes legislativos e executivos, né, acionar o Ministério Público, que também tem os seus problemas, né, e também muitas vezes fica às vezes ausente ou não vai aderir, né, ao que se pretende, mas eu acho que em muitos casos ele tem funcionado bem, né? As curadorias do meio ambiente, do Ministério Público, têm realmente acatado muita coisa e muitas ações têm sido viabilizadas, né, através dessa intervenção do Ministério Público. Não sei como é que você vê isso. Leonor? Bom, primeiro, parabenizar a Silvia, né, pela apresentação e também parabenizar pelo Delibera, uma iniciativa muito importante para contribuir para as políticas públicas. E pegando um gancho, Silvia, nós fizemos um trabalho aqui em Foz do Iguaçu sobre a participação dos conselhos municipais que têm esse papel, né, de reunir a sociedade civil, principalmente os representantes das áreas que são afins, para traçar, elaborar políticas públicas para cada setor que eles representam. A gente percebeu de 51 conselhos que 5 só são ativos. Os outros conselhos, até a própria estrutura organizacional, bastante aparelhada com o poder público. Então, a gente percebeu a pouca participação da sociedade, da comunidade, na elaboração das políticas públicas locais. E vimos isso com bastante preocupação, porque acreditamos que deve ser, né, uma amostra do que é nos demais municípios do Brasil aí. Infelizmente, né, a gente percebe ainda que a comunidade participa muito pouco, e aqueles conselhos que são deliberativos
muitas vezes estão aparelhados com o poder público porque é conveniente para eles que o presidente do conselho esteja de comum acordo com as políticas do gestor municipal. Eu vejo isso com preocupação. Nós aqui também participamos do Observatório Social, que também é a sociedade civil organizada, que acompanha a aplicação dos recursos públicos, e uma das ações que nós estamos preparando é capacitar os conselheiros, que eu acho que daí pode ter uma participação mais efetiva da sociedade nessas questões, tanto ambientais como de outros cunhos, né? Então, aqui só complementando e também fazendo uma parte do que o colega falou, né, o Figueiredo, que realmente esse é um problema muito sério. E só queria contribuir, né, colocando isso e parabenizando também por essa iniciativa, né, por esse trabalho que vocês estão fazendo. É isso, obrigada. Perfeito. Então, a Ida está inscrita, mas como a gente tinha falado, professora Silvia, pelo menos para diminuir um pouco as perguntas que estão no chat, vamos com a pergunta da Alessandra de Lima. Gostaria de saber como acontece a composição da Assembleia Cidadã, executivo ou legislativo que contrata, entre aspas, e como é feita a parceria? Que ela tem várias perguntas, mas colocou essa. E aí, se a senhora quiser mais responder agora ou quiser emendar outras, fique à vontade. Então, esses processos, é uma inovação democrática, né? Então, eles são, não tem um modelito, uma receita de bolo pronta, né? Cada processo, ele vai se desenhar muito colado com o problema que vai querer ser deliberado, né? E a conjuntura política no contexto político, né? Então, porque eu estou tentando juntar as várias perguntas, porque tem a ver. Então, nesse programa da cidadania agora que a gente está desenvolvendo, em cada um dos 3 municípios, a primeira avaliação é essa, assim, como é que vai se dar, qual é o plano estratégico, qual é a estratégia dessa Assembleia Cidadã, né? Então, por exemplo, se já tem conselhos, já tem instâncias participativas, já tem sociedade civil organizada naquela pauta, toda essa força, ela deve ser convidada para compor o grupo de conteúdo, o Ministério Público, inclusive, né? Então, por exemplo, tanto em Toritama quanto em Salvador, o Ministério Público está sendo convidado para o grupo de conteúdo, para ajudar a pensar esse escopo, essa articulação política sobre a qual a Assembleia Cidadã ela vai. É quase como se a gente fizesse toda a lição de casa, vocês, todos os especialistas, todos os ativistas, todos os que estão atuando naquela pauta e pensando, inclusive brigando naquela pauta, vão se juntar no grupo de conteúdo e vão fazer uma lição de casa para deixar tudo isso muito explícito para levar para aquele grupo de cidadãos sorteados que vão ter pouco tempo, porque a gente tem que ser realista, as pessoas não têm tempo para participar. Então, a Assembleia Cidadã, ela otimiza a participação cidadã. Ela não exige que a pessoa acompanhe um assunto durante muito tempo. Você vai ter 3 sábados onde você vai ficar aqui ajudando a entender esse negócio e todo mundo ajudando a Assembleia Cidadã a entender, e mais 2 sábados para deliberar e fazer seu relatório cidadão. Então, é um processo bem intensivo. Então, a sociedade civil organizada, os conselhos de políticas, o Ministério Público, os empresários que têm interesses envolvidos vão estar no grupo de conteúdo. E no grupo de conteúdo que vai ter, inclusive, o conflito, né? De falar, não, eu acho que a gente tem que apresentar para eles essa proposta. Daí o outro fala, não, mas então você vai apresentar essa, tem que apresentar também essa outra. E aí esse conflito é mediado por quem está propondo a Assembleia Cidadã. Né? E aí, no caso da Alessandra, é isso, a gente está fazendo. Em Francisco Morato, quem está puxando é a prefeitura. Mas já convidou a Câmara, e a Câmara está super junto na convocação da Assembleia Cidadã de Francisco Morato.
Em Salvador, quem está puxando é a Frente Parlamentar Ambientalista, que é o mandato da Maria Marighella, que se inscreveu no de Cidadania para puxar. Mas já está conversando com a prefeitura, mas daí é uma outra relação. Em Francisco Morato, eles estão muito colados. Em Salvador, a prefeitura vai ser convidada e vai ser provocada e vai se buscar esse diálogo, né? Então, essa articulação política, ela muda de processo para processo, né? O ideal é que os poderes públicos e o judiciário, inclusive, estejam juntos a serviço da Assembleia Cidadã. Mas isso é o ideal, né? A gente sabe que nem sempre é assim. E uma das formas de acontecer, quando você não tem um tomador de decisão público diretamente envolvido, por qualquer questão, porque não quer, porque não interessa, porque tem medo, é possível fazer a sociedade civil mesmo, né, um grupo da sociedade civil organizada, viabilizar um processo e usar isso como um instrumento de pressão, de qualificação de advocacy, né, de qualificação do debate público, de levantar uma pauta, porque é isso, é um momento de cidadania muito potente que pode ser usado pela sociedade civil organizada, mas nós achamos que não temos muito tempo, principalmente na questão climática, então a gente tem que buscar encaixe com o poder público já logo de cara, da melhor maneira possível. Perfeito. A Ida tá inscrita. Eu vou fazer algumas perguntas que estão no chat, professora, e depois passamos à Ida. O Lázaro, que está sem microfone, pergunta, 2 perguntas. As audiências públicas no modelo atual são acessíveis? Só um minutinho. São acessíveis... As audiências públicas no modelo atual são acessíveis a segmentos mais privilegiados de cidadãos que possuem a disponibilidade de tempo para exercer sua cidadania? Como podemos ampliar a participação social nestes mecanismos de decisão popular? E aí ele emenda: a deliberação cidadã não teria o mesmo princípio dos conselhos municipais? Essa alternativa não esvazia a atuação dos conselhos? Aí, nessa mesma sequência, a Alessandra de Lima fez um comentário. Normalmente, os conselhos vão se esvaziando. Acho que essas questões a gente abre para a Ida, depois termina as do chat e vai dando o encaminhamento àqueles e aquelas que quiserem fazer questões finais. Ida? Bom, bom dia a todos, parabéns pelas informações, é muito bom saber. É mais a título de informação, quando estava falando nessa questão da força, né, que esses conselhos, que essas decisões têm, eu participei de alguns fóruns, de algumas discussões em termos nas colônias de pescadores. E uma coisa que me chamou muito a atenção era que quando tinha a presença do Ministério Público, as coisas fluíam muito mais fácil e era mais, como é que eu posso dizer? Era mais fácil que essas decisões fossem implementadas, porque eles têm essa força, né? A partir do momento que eles têm consciência de que aquelas decisões são importantes, né? Eu me lembro que em uma desses encontros, em Maceió, os loteamentos e as casas, elas fechavam como é que se diz? O acesso dos pescadores às praias. E aí foi implantado que de tantos em tantos metros era obrigatório um acesso para a comunidade. E isso foi implementado, né? Por quê? Porque o Ministério Público entendeu que aquele era um direito do cidadão, do pescador. Como é que ele ia para o mar se ele não tinha acesso ao mar, né? Então, a presença do Ministério Público, e hoje esse Ministério Público que está mais jovem, né, mais consciente, tem ajudado muito. Então, era nesse sentido, era só para dizer a minha experiência. Eu acho bem interessante, né, porque
é diferente, a gente está percebendo no Delibera Brasil, quando a gente vai para os encontros e tem as trocas com os fóruns internacionais, sobretudo na Europa, a vertente mais forte é a de institucionalizar as assembleias cidadãs. Inclusive, tem um caso bem sucedido de institucionalização num território de língua alemã na Bélgica, que eles criaram um parlamento cidadão paralelo, né? Que não é um parlamento, na verdade, não é bem isso, é um multi-stage deliberation, que eles chamam, né? Um multi-body model. Então, que eles têm um grupo de cidadãos sorteados que trabalham junto com o parlamento para identificar questões que vão ser levadas para a Assembleia Cidadã. E aí identifica-se e daí sorteia-se um outro grupo, daí ad hoc para cada temática, uma Assembleia Cidadã. Então, eles têm Assembleias Cidadãs que estão exercendo esse poder paralelo aí, em colaboração com o parlamento eleito. Então, na Europa, eles estão discutindo isso, institucionalização das Assembleias Cidadãs. Isso está como dentro do sistema político permanente. E aqui no Brasil, inclusive a OCDE está chamando um pouco a atenção para isso, a gente foi sensibilizando e eles perceberam, né, essa questão dessa plataforma que a gente tem já de instâncias de participação, né, os conselhos, as audiências, as consultas que a gente tem previsto em lei, que a gente tem e que são muito importantes, né, e muito úteis e fundamentais para muita coisa de bom que aconteceu nesse país. E aí a gente tem dito o seguinte, que a gente acha importante trabalhar, então, por exemplo, um conselho de política, né, ele foi cooptado, mas se tiver uma forma de você ocupar um pouco esse espaço, né, e convocar, a partir do conselho, conseguir convocar uma Assembleia Cidadã para decidir um tópico, dá essa arejada, entendeu? Então, a Assembleia Cidadã ela pode ajudar, inclusive, essas instâncias de participação institucionalizadas e ligadas mais diretamente ao Estado, para arejar e para trazer gente da população que nunca participa, né? Para ajudar a deliberar coisas e tomar decisões. Então, a gente pensa muito nesse processo de convocar as Assembleias Cidadãs para, em paralelo, em convergência e em colaboração com outras etapas participativas de políticas públicas no Brasil, né, outras instâncias. E aí, eu acho que essa questão do Ministério Público é muito legal como estratégia. A gente já sacou, que bom que a gente também está aprendendo isso, que bom que vocês trazem isso, porque a gente está tendo essa estratégia nas articulações e nos planejamentos das nossas experiências, de todos os processos que a gente vai buscar, a gente sempre vai convidar o Ministério Público e engajar o Ministério Público no grupo de conteúdo, pelo menos, se não como co-proponente, né? O ideal é que o poder público seja judiciário, legislativo e executivo coproponentes, né? Aí é o melhor dos mundos, mas se não, pelo menos como parte do grupo de conteúdo para ajudar a fazer pressão sobre o executivo ou legislativo na implementação dos resultados da deliberação. Tem uma pergunta aqui, que é sobre especificamente esse caso da termoelétrica no Vale do Paraíba, né? Que acho que tem tudo a ver com a ideia das Assembleias Cidadãs pelo Clima, que é essa troca de desenvolvimento econômico e sustentabilidade, né? Emprego, sustentabilidade. Quer dizer, Toritama, capital do jeans, é pleno emprego a cidade. Economia bombando, né? Tá rica a cidade. Só que o rio tá cor de jeans, o ar tá cheio de fumaça das queimas das caldeiras lá de lavagem de jeans, das lavanderias,
Esse vai ser o dilema de Toritama, da Assembleia Cidadã de Toritama. E o prefeito, super consciente, ele mesmo, ele fala, como é que eu vou falar para a população abrir mão dessa pujança econômica que eles têm, né? Mas sabemos que precisamos, né? Precisamos pensar no futuro. Então, a Assembleia Cidadã ela vai focar nisso. Agora, quando já está num processo, Renata, que já está acontecendo, esse é um problema, porque é um timing, né? É um timing. É muito difícil você conseguir reverter um processo, fazer que uma Assembleia Cidadã tenha força para reverter um processo que já está muito avançado. Então, o ideal seria que a gente conseguisse fazer Assembleias Cidadãs quando começa a surgir a proposta e naqueles momentos que estão... Porque outro dia eu ouvi isso, quando chega na consulta pública já está tudo dominado, né? Quando chega na consulta pública já está tudo dominado. Então, tentar fazer processos de participação e deliberação cidadã como preventivos a esse domínio, eu acho que é uma estratégia para nós aqui no Brasil, né? É verdade, porque a gente já pegou o caso andando, né? Já ontem foi a primeira audiência pública e foram pouquíssimas pessoas, então uma coisa assim, o que fazer, né? O que fazer? Então, mas esse caso do Orla Viva em Ilhéus, apesar de, né, o escopo ser bem diferente, mas eu acho que serve como uma dica boa, porque foi um grupo de vereadores junto com a sociedade civil, com o Instituto Nossa Ilhéus e outros ativistas ambientais locais, falam, gente, está tendo uma briga entre poderosos pelo espaço, vamos aproveitar que eles estão brigando e vamos fazer? E aí a gente entra na... Então, não sei, mas talvez a Assembleia Cidadã, mas é que é um processo que demora 5 meses, Renata, não tem como fazer muito mais rápido, porque senão você perde a qualificação da deliberação. Então, fazer por fazer não é o caso, né? Talvez outras formas de mobilização e participação cidadã mais rápidas sejam mais efetivas nesse caso, mas ir para a mobilização direta. Verdade, a gente está contando com um plebiscito que faz parte da lei da cidade para conseguir alguma coisa. É tudo que a gente tem aqui no momento. Mas vamos lá, né? Luta. Obrigado, Renata. A professora Silvia tem um teto, esse teto é das 11 horas, ela já tinha nos comunicado isso. Nós temos aqui algumas questões que eu vou passar rapidamente, professora, para a senhora dar uma olhada e responder na medida do possível essas questões, e depois peço para a senhora fazer suas considerações gerais, peço aí desculpas para o Jadi, que se inscreveu a posteriori, em função desse teto, talvez sua questão fique prejudicada, mas... professor, e se quiser também, em vista do seu teto, depois fazer realmente as suas considerações finais, fique muito à vontade. Caso a gente possa estendê-lo, também seria um prazer contar com a senhora aí mais tempo, porque o debate está intenso e o interesse dos nossos pós-graduandos demonstra aí a importância do trabalho que a senhora tem feito e também a instituição que a senhora representa. Pegando as questões, o Ademilson pergunta... Primeiramente, gostaria de agradecer a Uniara pela magnífica oportunidade de aprendizado e a senhora pela excelente exposição. Professora Silvia, quais os desafios do próximo governo para mobilizar novamente o povo depois de 4 anos de crescimento de miséria, tantos arroubos autoritários e puro escárnio da democracia em nosso país? O Campoy, a título de comentário, 2 registros em relação à participação cidadã na pauta política. Primeiro, é a forma de garantir essa participação. Nesse aspecto, a Assembleia Cidadã é um instrumento importante. Já o segundo ponto é garantir que a decisão dos cidadãos tenha peso representativo na elaboração das políticas. A título de exemplo, observamos que a participação cidadã nos processos de licenciamento ambiental, através das audiências públicas, tem pouquíssimo peso político nas instâncias decisórias. E
emendando a pergunta do Francisco Durães, geralmente quem participa das assembleias para reivindicar direitos é a sociedade organizada. A Assembleia Cidadã poderia ampliar essa discussão e atingir um público maior da sociedade organizada? E aí, já estamos terminando, uma pergunta da Natália. Os conselhos estão totalmente aparelhados pelo governo. Mais um comentário com uma pergunta. E quem vai cobrar tem sido isolado, processado administrativamente. E aí vem o desabafo. Olha, gente, não está fácil, não. A Natália emenda, os conselhos estão totalmente aparelhados ao governo, e quem vai contra também tem sido isolado. São a mesma pergunta. E a da Renata, que era a última questão, a senhora já pegou para responder, que era a questão da termoelétrica no Vale do Paraíba. Por favor, fique à vontade. Então, gente, eu acho que essa questão da participação, eu sou bem pragmática. Como eu venho dessa vida meio executiva do Ibope e agora fazendo as Assembleias Cidadãs, eu sou bem pragmática, assim. E eu percebo essa diferença, assim, a gente acha que organizar processos participativos é simples, né? Todo mundo acha bom. Ninguém vai falar contra a participação, todo mundo acha bom. Só que dá trabalho, exige tempo, exige equipe, exige esforço. Então, eu fico pensando, se eu tivesse que dar um conselho para o novo governo, para os novos eleitos que realmente querem levar a participação a sério, querem trabalhar a participação a sério nos seus mandatos e na sua administração, na sua gestão, eu diria que a primeira coisa é você criar uma equipe, um time potente, com recurso, com orçamento para participação. Porque o que eu estou vendo nas várias conversas com o poder público agora, nesse processo da cidadania, com processos na Prefeitura de São Paulo, que a gente faz parte do Fórum de Gestão Compartilhada de Governo Aberto, em outros, e mesmo as experiências de Ilhéus e tal, é que, gente, um mandato, uma Câmara que não consegue dar conta de fazer uma reunião bem agendada, bem convidada, bem divulgada, para levar a população em peso para discutir um tema, que não tem tempo, que não tem estrutura, que não tem recurso, que não dá para pagar um lanche, que não dá para falar para as pessoas pagar um transporte, sei lá. Não tem, é muito difícil. Daí a gente fica falando de participação no ideal, mas na real, se a gente quer mesmo que tenha participação, a gente tem que botar dinheiro, botar gente para trabalhar, botar equipe focada nisso e não ficar pedindo favor. Porque o que a gente vê é assim, pede favor lá para o prefeito falar com o secretário não sei o quê para ceder não sei o quê. Será que dá para encaixar na agenda? E daí cada servidor público está lá tocando as suas loucuras e a participação fica ali, sabe? Então, eu fico pensando, olhando para meus colegas europeus, eles querem institucionalizar a Assembleia Cidadã. Eu quero institucionalizar a participação. E institucionalizar a participação não como mecanismo previsto em lei, mas como budget e equipe para fazer participação dentro da esfera pública. Eu acho que precisa ter uma secretaria de participação, sabe? Em todo o governo. Então, a minha resposta e eu acho que eu tenho falado sobre lideranças deliberativas, né? Eu acho que a liderança no Brasil precisa ser mais deliberativa, precisa fazer boas perguntas difíceis, né? O que a gente viu nas eleições, nas campanhas, e está vendo, infelizmente, de novo, as campanhas do jeito que estão, elas não têm espaço para as questões realmente difíceis. Elas ficam falando que vai estar tudo certo, a hora que eu chegar lá eu resolvo tudo. Não é assim, a gente sabe que não. Então, depois de eleito, eu espero, se Deus quiser, que o nosso futuro presidente, que sabemos todos aqui quem queremos, leve a sério e faça perguntas difíceis para a sociedade com o cacife político que tiver logo depois da eleição.
e a sociedade civil organizada que tiver com ele ajude nisso, e não fique querendo tapar o sol com a peneira, que a gente tem muita coisa difícil para resolver pela frente. Eu sinto muito pelo meu teto, eu coloquei meu e-mail e eu peço que o professor Joelson compartilhe a apresentação e coloque os nossos contatos também à disposição. Vou ter imenso prazer em responder outras perguntas e colaborar com vocês, onde vocês estiverem, para tentar viabilizar processos de deliberação cidadã nas suas problemáticas políticas, nas suas gestões, nos seus temas, tentar fazer aí uma onda deliberativa aí, brasileira aí, para a gente encaminhar as nossas decisões difíceis. Em nome, então, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, gostaríamos de agradecer essa excelente oportunidade de debatermos um tema tão caro e também observarmos o quão de vanguarda podemos fazer a partir da sociedade civil mudanças fundamentais. Professora Sílvia, nosso muito obrigado, um bom final de semana à senhora e extensivo a todos e todas que nos acompanharam até agora. Por favor. Se vocês encaminharem a lista de e-mails do grupo, a gente pode colocar vocês na newsletter do Cidadania, que assim vocês vão acompanhando também tudo o que estiver acontecendo no programa. Com certeza faremos isso. O próprio Google Meet gera uma lista de presença e nós faremos isso. E para só agradecer, estivemos aí no nosso pico com 80 pessoas, um pouco mais, ouvindo, e para não perder a piada, obviamente, que a palavra avance e que aquilo que a gente deseja venha o mais rápido possível, em especial, talvez mesmo em outubro. Um grande abraço a todos e todas. Fiquem bem. Muito obrigada. Um abraço, gente. Bom final de semana. Boa tarde, bom dia, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Um abraço a todos. Bom vê-la, viu? Tchau. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Tudo de bom, gente. Marcão, desculpa aí. Tchau, gente. Marcão, eu coloquei lá no mural da disciplina o EIA, tá? Que vai ser o objeto lá da barragem, tá? Então, já está com os alunos e vocês podem ter acesso também, acessando o mural lá da disciplina. Todos os professores já podem acessar o EIA, tá? Tá bom? Tá. Ô, Nemésio, Oi. acho que fica mais fácil você, em vez de colocar no mural, colocar nas atividades dentro da sala. Quando você entra no Classroom, tem um negocinho lá que chama atividades. E aí você coloca lá, eu acho que fica mais fácil.